A família pode ajudar o dependente químico a evitar uma recaída nas festas de final de ano? Sim e não. Depende muito da situação em que está a pessoa que é dependente de álcool ou de outra droga. Assista o vídeo até o final para saber como ajudar o seu familiar a evitar uma recaída nas festas de final de ano. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Entendendo o que é uma recaída. A recaída acontece quando a pessoa está vivendo em sobriedade há mais ou menos um ano, sem uso de nenhuma substância, e volta ao uso de substância, seja de sua droga de preferência ou não. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou dar um exemplo. Tem dependente químico que tem a sua droga de escolha, que não é o álcool, é a cocaína. Aí ele realiza um tratamento, fica um ano sem usar nenhuma substância que altere o seu cérebro. Ele já se recuperou sua autoestima, seu físico também já está restabelecido, organizou sua vida, participou de grupos de NA, ou seja, ele tem consciência que tem uma doença que não tem cura. Como ele já se recuperou e praticamente recuperou tudo o que ele tinha perdido no uso de drogas, ele acredita que pode voltar a beber. Como o álcool não era a sua droga de preferência quando ele estava no uso, ele entra no auto-engano que ele pode voltar a beber. E aí ele começa a tomar cerveja ocasionalmente, acreditando que não tem problema, porque segundo o seu pensamento, ele não tem problema com o controle do álcool. Só que ele esqueceu de quantas vezes a porta de entrada para o uso de cocaína foi exatamente o álcool. Mesmo que o álcool não seja a sua droga de preferência, ele já está recaído. E se não parar com o uso do álcool, ele vai voltar a usar a sua droga de preferência. E como a família pode ajudar ele a recair? Exatamente pelo uso do álcool. Final de ano, época de muitas comemorações, de euforia, de reuniões familiares, que são sempre regadas a bebidas alcoólicas. Principalmente nesse período, a família pode ser um fator de proteção contra uma recaída ou um fator de risco de uma recaída. Mesmo que a droga de preferência do seu familiar não seja o álcool, a maneira que a família pode ajudar o dependente químico a não recair é não colocá-lo em uma situação de risco. Tem alguns familiares que não querem se privar da bebida alcoólica, porque dizem que quem tem problema com a droga não é ele, e sim o dependente químico, e que ele pode recair de qualquer maneira. O que é uma verdade, ele pode vir a recair depois, mas é importante você saber que o meio em que o dependente químico está inserido vai facilitar uma recaída ou não, por mais tempo que ele esteja sóbrio. Existem dois fatores que desencadeiam uma recaída, que são os fatores internos e os fatores externos. Os fatores internos é todo o contexto que está relacionado com o próprio indivíduo. Seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, o seu comportamento, suas memórias de uso, a estrutura de personalidade do próprio indivíduo e toda a sua vivência no uso de substância. Mas existem também os fatores externos que fazem parte de sua memória de uso, que são pessoas, lugares, situações que fizeram parte da sua vida enquanto ele estava no uso de drogas. Tudo que faz parte da vida dele enquanto ele estava no uso de drogas são memórias que, quando são acionadas, podem levar a uma recaída. Às vezes eu escuto alguém falar, mas não pode tomar nenhuma cerveja sem álcool? Não, não pode, porque você está programando uma recaída. Mesmo não tendo álcool, existem vários gatilhos que trazem lembranças do uso. O barulho ao abrir a lata, o cheiro, a sensação de estar com a latinha na mão. Não é apenas o uso de drogas, o consumo da substância, mas todo o ritual que representa para o dependente químico a droga e o ritual. Tem pessoas que não gostam nem de usar com alguém para não ter que partilhar esse momento. Ele não quer companhia para não interferir no seu ritual. O dependente químico tem que fazer a sua parte para não recair, não se colocando em situação de risco para não acionar nenhum gatilho de memória. Mas a família também pode ajudar, não proporcionando nenhuma situação que facilite o uso de drogas do dependente. Não importa se ele nem ao menos bebe, não ofereça bebida a ele.
e não o convide para locais que vai ter bebida. Você pode pensar, então ele vai ter que ficar em casa, sozinho, porque em todo lugar que a família vai, tem bebida. Mas é muito melhor ele ficar sozinho em casa do que ele voltar ao uso. Mas se ele é uma pessoa que já está sóbria há bastante tempo, vivendo em recuperação, ele pode ir ao evento, ficar um pouco e depois ele pode ir embora, se ele dá conta de ficar num ambiente que tem bebida. Geralmente, as pessoas quando bebem, elas ficam eufóricas, falantes, riem à toa. E a pessoa quando está sóbria, que é dependente de outra substância, ela vai se sentir deslocada e também vai lhe trazer lembranças do seu uso. A vontade de usar a substância que é despertada não é porque a pessoa diz para ela mesma que ela quer ter a vontade, mas pelos gatilhos em sua memória que são acionados. E aí traz à sua memória tudo o que está envolvido no seu uso de substância. O prazer, a euforia, o alívio da dor e toda a mudança em seu comportamento, e fica mesmo muito difícil ele se manter sóbrio. Fica difícil, mesmo em recuperação, o dependente químico resistir aos impulsos que ele está tendo, porque os gatilhos externos acionam os gatilhos internos e ele acaba recaindo. Tem pessoas que não recaem na hora, mas já teve seus gatilhos despertados, então logo depois ele pode vir a recair. Isso quando ele não recai na festa mesmo e vai buscar sua droga de preferência. Então a minha sugestão é que comemore sem colocar o seu familiar que está em recuperação em risco de uma recaída. E você que é dependente químico e está assistindo esse vídeo, faça os evites. Não entre no processo de auto-engano acreditando que você consegue controlar o uso de bebida e que não vai recair na sua droga de preferência. E agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje, desejando a todos um Feliz Natal. Não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.